Correio Brasiliense e a TV Brasília apresentam mais uma edição ao vivo do CB Poder. O programa tem transmissão simultânea pelo Facebook do Correio Brasiliense, onde você pode mandar a sua pergunta, deixar o seu comentário. Hoje, Vicente Nunes e Paulo Silva Pinto, do Correio Brasiliense. Recebemos o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, Luiz Augusto de Souza Ferreira. A ABDI lançou neste mês uma agenda para a indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? A indústria, primeiro, obrigado, boa tarde. A indústria 4.0 é a grande revolução industrial, é a quarta revolução industrial. Ela promove a conectividade, a interatividade e uma revolução completa, colocando a tecnologia no tecido industrial mundial, global. Então, as cadeias globais de valor, elas vão ser transformadas por meio desse conceito. Basicamente, o que acontece? Você tem mais conectividade, você tem uma inteligência de dados diferenciada, você tem nuvem, big data, você tem máquinas conversando com máquinas, gerando mais dados, e a partir daí você tem uma análise de inteligência desses dados para que você tenha uma produção com menor custo e maior eficiência. Mas isso já chegou aqui para a gente? Já chegou? A gente já tem hoje por volta de 2% da nossa indústria com conceito de 4.0 aplicado não na totalidade da sua cadeia produtiva, mas em alguns pontos. A ideia é que com esse lançamento dessa agenda para a indústria 4.0, nós possamos aí chegar a 18% em pelo menos 15 anos. Em relação ao mundo, a gente está atrasado nessa indústria 4.0? A gente está atrasado. Está atrasado por uma série de motivos. O principal deles é o cenário econômico, né, e as legislações. No resto do mundo, por exemplo, na Alemanha, você tem mais de 20 bilhões de euros sendo aplicados em indústria 4.0 por ano. Isso faz toda a diferença em como a indústria vai se comportar, em como o empresário, né, que é o primeiro partícipe dessa agenda, como que ele vai comprar a ideia de ser 4.0. No caso do Brasil, existe um atraso, mas agora também nós temos uma oportunidade, que é observando o que está acontecendo também de errado lá fora, esses acertos, erros e acertos, e aqui também a gente vai poder trabalhar não só a implementação da indústria 4.0, mas uma transformação da indústria 1, 2 e 3.0 também. Uma dificuldade para isso é que a recuperação econômica está muito mais lenta do que se imaginava. A saída da recessão está difícil. Isso não vai dificultar novos investimentos e, enfim, recuperar o tempo perdido que a gente tem que fazer? A saída da recessão está mais lenta, mas ela não deixa de ser uma saída. A gente costuma dizer que no privado, qualquer tipo de melhora é um ganho considerável. Óbvio, ano passado nós tivemos um acréscimo de 1% no PIB, um crescimento de 1%. Esse é um crescimento. Ela tem uma saída mais lenta por diversos fatores, que vão desde a questão política até a questão macroeconômica. Mas a gente acredita muito, dentro do Ministério da Indústria e na agência, que esse cenário de 2018 e 2019 vai permitir um crescimento um pouco mais robusto, porém lento, mas consistente. A gente está falando aqui da indústria como um todo, e não só da indústria de tecnologia. Eu quero te pedir um exemplo para ficar mais claro para quem está em casa. Sou fabricante de sucos, tem uma grande indústria, por exemplo, de fabricação de sucos. O que eu devo fazer para atingir esse conceito de indústria 4.0? Como é que isso se aplica a qualquer tipo de produto? Se você for, por exemplo, para Petrolina, onde você tem um polo importante de exportação de frutas, você tem pequenas unidades de empresários, micro e pequenos e médios empresários que exportam essas frutas. Como que a gente pode trabalhar o conceito de 4.0 numa área como essa, que é extremamente importante e que exporta, inclusive, cargueiros de frutas para a Europa e para outros continentes? Primeira coisa é conectividade. Não existe indústria 4.0 sem conectividade. Então, onde eu tenho conectividade, eu tenho possibilidade de melhorar a tecnologia do meu maquinário. A segunda é ou um retrofit, uma reforma dessas máquinas, que via de regra são um pouco mais antigas no parque industrial brasileiro, ou mesmo a compra de novas máquinas. O terceiro ponto é analisar essas informações, é gerar dados. Eu tenho que gerar mais dados para que eu possa ter inteligência nesses dados. Então, eu gerando dados, eu consigo localizar aonde a minha produção está mais eficiente e aonde eu posso melhorar com ela. Tudo isso faz com que eu tenha um ciclo de 4.0. Hoje, eu conheço relativamente bem essa questão de Petrolina, costumo ir muito para lá e nós temos alguns projetos, de um projeto nosso chamado RENAP, que é Rede Nacional de Produtividade e Inovação, e um deles é em Petrolina, analisando a questão de frutas. Eles precisam passar de um exportador de commodities para um exportador de produtos manufaturados.
Então, essa também é uma mudança conceitual que vai ajudar a implementação da indústria 4.0 no Brasil. Tem que ter uma transição, mas o Brasil não pode só se identificar como um produtor de commodities. Isso é deixar de exportar fruta para exportar suco e outros produtos? Você deixa de exportar fruta ou diminui uma exportação de fruta e passa a ter uma parcela dessa exportação, nesse caso, em suco de caixinha, por exemplo. Um outro exemplo é o café. Hoje, nós estávamos conversando agora há pouco, uma saca tipo 6 do café, você exporta ela por volta de R$500. Essa saca vai até a Europa, para na Itália ou na Suíça, ela é colocada dentro de cápsulas e ela é devolvida para o nosso mercado consumidor a R$12 mil. Então, esse é o preço da diferença entre commodity e produtos manufaturados. No caso da 4.0, você tem que permear todo esse conceito tecnológico, máquina falando com máquina, análise de dados, geração de dados, conectividade, para que você tenha um parque industrial mais favorável. O pequeno produtor pode atingir esse conceito 4.0? Na verdade, existe um grande erro quando se fala do conceito de 4.0, que só se vê a grande indústria atuando com ele. Em um primeiro momento, isso é verdade. Se você for para a fábrica da Fiat Chrysler em Goiânia, em Pernambuco, ela é a planta da Fiat Chrysler mais moderna do mundo e ela é praticamente 100% 4.0. Mas num segundo momento, essa tecnologia, a ideia do conceito é que ela esteja acessível justamente aos pequenos e médios produtores, que tendo acesso à tecnologia e tirando esses atravessadores do meio do caminho para o escoamento de produção, ele vai ter muito mais sustentabilidade no seu caminho de empresário. Agora, essa mudança da indústria, essa nova revolução industrial, ela acontece no Brasil no momento em que a gente vê a indústria como um todo encolhendo. A participação do PIB da indústria hoje é o que? 12%, já foi 20%, 30%. Isso é compatível, você fazer essa revolução no momento que você está encolhendo? Na verdade, é o momento ideal. As medições mostram que a participação da indústria ela varia de 9% a 12%, dependendo de quem está fazendo a medição. Mas tem dois pontos muito fundamentais aí. Primeiro que mesmo com 9, ou 10, 11 ou 12%, a indústria ainda representa 30% dos tributos arrecadados pelo governo. E isso é um ponto fundamental. Ou seja, o que ele quer dizer? Que cada ponto que você melhora no apoio à indústria nacional, o governo arrecada mais, você gera mais emprego e renda. Então a indústria ela deve ser prioridade de Estado, não é uma questão de governo, tem que ser uma prioridade de Estado. E o segundo ponto é que se discute muito que essa redução é uma desindustrialização. Nós não concordamos com o conceito de desindustrialização nesse ponto. Por quê? Porque o que acontece é que no mundo inteiro o conceito industrial ele mudou. A indústria ela ficou menor, mais tecnológica, mas produzindo mais. Então o problema no Brasil é que nos últimos anos se passou a indústria brasileira a concepção de que ela precisava aumentar o seu parque físico para ela poder produzir mais. Injetaram recursos para que ela pudesse tomar empréstimo e fazer esses avanços, essas melhorias no seu parque fabril. Só que a economia não respondeu da forma como venderam para a indústria. Então hoje qual que é o caminho? O caminho é uma readequação da indústria nacional. Ela vai ter sim que diminuir o seu parque físico de tamanho, desenvolvendo um novo formato focado em tecnologia, diminuição de custo e aumento de produtividade. Ou seja, produzindo mais com menos. Exatamente isso. E isso só quem te permite é a tecnologia. Agora, o Brasil já produziu coisas que não produz mais. Por exemplo, navios em grande escala. Isso não é desindustrialização? Pode ser prioridade de governo ou prioridade de Estado. Se você tem outros players que conseguem produzir algo que você produz muito mais caro e eles conseguem produzir muito mais barato e para você se torna muito mais interessante importar e mesmo importando com taxas e com tudo ele se torna mais barato do que você fortalecer a produção, a não ser que seja uma questão estratégica, vale a pena você realmente abrir mão do mercado. Esse é o novo conceito. O que nós defendemos? Que a indústria 4.0 ela já tem alguns setores que são muito importantes no Brasil e que podem fazer do Brasil liderar globalmente ou estar entre os 3 players globais principais. Área têxtil. Área têxtil já se trabalha confecções do futuro totalmente automatizadas, com espelhos virtuais, onde você pode tirar suas medidas e você já pega a sua roupa no final da produção.
Área de saúde. Área de saúde, o Brasil já tem uma mão de obra qualificada e isso é importante. Quando a gente fala de 4.0, eu não falo só de tecnologia, eu falo de mão de obra qualificada. Eu estou falando de um mercado, de uma situação, de uma revolução que vai permitir nos próximos 15 anos criar mais de 300 milhões de empregos em todo o mundo. Mas isso é um problema, porque a gente tem um nível educacional muito baixo da população. Como qualificar essas pessoas, não só para trabalhar na indústria, mas antes para ter os requisitos básicos que permitam aprender o suficiente para trabalhar? Eu vou dar uma opinada, mas esse é um assunto prioritariamente do MEC. Mas é óbvio que esse é o maior desafio que nós temos, que é qualificar a população brasileira para esses novos empregos que vão ser criados, algumas profissões que nós nem sabemos quais ainda. Mas a qualificação é fundamental. Então, toda a grade curricular, ela tem que ser alterada, sem dúvida nenhuma. Você tem que ter crianças aprendendo Arduino, programação, robótica, para poder entender como que ela vai se comportar. E ainda que elas aprendam isso agora, não é garantia de que no futuro elas estarão empregadas. Tem que ser continuamente uma avaliação. Elas não conseguem nem ler texto, como é que elas vão fazer assim, na média? Já, um pouco nessa linha do Paulo aqui no Facebook, o Marcos, o Kleber fala, a maioria das indústrias brasileiras não chegou nem a 1.0. Então essa discussão do 4.0 não pode estar um pouco descolada? Não é uma verdade que a maioria não chegou a 1.0. Todos os dados, desde a CNI, a BDI, o próprio Senai, que faz um enorme trabalho de qualificação nas pequenas e médias, demonstram que nós estamos entre a fase 2 e o 3.0. A fase 1.0... explicar para a gente o que é 1.0, 2, A fase 3? 1.0, a gente é uma escadinha. A gente sempre imagina ela como uma escadinha até chegar no 4. A parte 1.0, a gente pode pensar como aquele produtor rural. A parte 2.0, de forma bem simples, tá? Sem entrar, obviamente, nos detalhes mais técnicos. A fase 2.0, eu estou falando daquele produtor rural que já tem uma máquina, uma colheitadeira, por exemplo. Na fase 3.0, ele já tem um acúmulo de dados. Ele já consegue, por meio do que ele faz a colheita, eu só estou usando o exemplo do campo nesse momento. Por meio do que ele faz na colheita, ele já tem a produção artesanal, ele tem a colheitadeira, que é a máquina, e a partir daí ele começa a acumular informações. Ele já está em 3.0. O 4.0 é uma revolução em relação a todo esse sistema. Eu integro tudo isso, coloco conectividade, posso jogar dados na nuvem e posso receber, eu coloco inputs de informação nesses sistemas, eu uso sistemas para isso e recebo dicas de melhorias ou possibilidades para melhorar minha produção. Então nós estamos na fase 2 ou 3.0. Quando você fala em conectividade, você está falando exatamente a conexão de quem com quem? Eu estou falando conectividade de sinal. Eu estou falando sinal mesmo, eu estou falando 5G, 4G, 3G, que é um problema que nós temos no país. Porque sem o 5G essa indústria não chega ao 4.0. Na verdade, o 4 já seria de bom tamanho para a gente. Mas que é limitado a poucos lugares no país. Exatamente. É limitado. A gente tem um problema, é importante entender algumas coisas. Primeiro que a indústria 4.0, ela não é uma indústria que nos próximos 15 anos ela vai ser difundida para todo o país. Ela é eu não gosto muito da palavra elite, mas ela é uma porção muito menor da indústria que será atingida pela 4.0. Segundo, que é muito mais fácil desenvolver a indústria 4.0 na Alemanha, em Israel, na Coreia do Sul, no Japão, do que no Brasil. Por quê? Porque nós somos um país continental. Isso demanda um gasto público e também um entendimento privado da importância do conceito muito grande. Então, são conceitos que vão demorar para serem difundidos no Brasil. E tem a questão da educação, que a gente também está muito atrasado em relação a esses países que você citou. Eu estava falando da questão dos setores. Tem um setor aí que é muito interessante, que é o de saúde, em que nós já temos uma mão de obra muito bem qualificada. Então, o que nós temos que fazer agora é justamente investir basicamente na tecnologia. Tem um outro setor que nós temos uma mão de obra também muito bem qualificada, que é o setor de defesa. O setor automobilístico nós também temos. Eu tenho tido algumas conversas, devo fazer visitas, inclusive aos metalúrgicos em São Paulo, a sindicatos que têm interesse, que vão ser atingidos por essa transformação, para que eles possam entender que tipo de qualificação esse novo metalúrgico vai precisar para estar inserido numa fábrica, numa indústria 4.0. Mas é um conceito, obviamente, que tem que ser mais debatido. Entendi. Por isso a gente lançou a agenda. Na indústria 4.0, ela é um caminho para diminuir custo? Sem dúvida nenhuma. Só em eficiência energética, nós calculamos que nós vamos ter uma redução de 73 bilhões de reais em redução de investimentos em eficiência energética e redução de custos. E para o consumidor, diretamente falando, o que a gente ganha? O que o consumidor ganha com essa indústria? Olha, provavelmente, aí é muito difícil dizer o que o consumidor ganha em redução de preço, por exemplo. Mas você tem algumas facilidades. Em alguns lugares da Alemanha, alguns produtores eles já não usam mais
um terceirizado, um atravessador, na forma positiva de se falar a palavra atravessador, mas para chegar ao mercado. Então, hoje, aquele produtor ele já escoa a sua produção diretamente ao mercado. Ele já faz direto. Por quê? Porque o mercado entende que ele já tem uma produção automatizada, segura, dentro das conformidades legais, fitossanitárias, etc. Isso, em tese, causa uma redução de custo. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa avaliação. Agora, toda essa revolução, ela também está acontecendo no momento em que o protecionismo está se espalhando pelo mundo, né? O Trump aí super taxou o aço, o alumínio, que vai prejudicar nossas exportações. O que motiva o empresário a investir sabendo que dessas barreiras todas que estão sendo impostas? Na questão do aço, é consenso global aí de que a decisão americana, soberana dos Estados Unidos, ela tem como objetivo atingir a China e não os outros parceiros como o Brasil, por exemplo. Nós acreditamos que a tecnologia ela não permite que se haja protecionismo. Aqueles que investirem na questão protecionista, provavelmente eles terão êxito durante um período, mas vai chegar uma hora que eles vão ter que abrir mercado novamente. É um caminho sem volta. Quando você tem tecnologia envolvida, você permite, e cadeias globais de valor, e esse é o grande conceito industrial hoje, é impossível que você feche mercado, talvez em áreas mais estruturantes, como é uma área de siderurgia, isso possa ser possível durante um tempo. Mas em áreas de consumo, como a caixinha do suco de fruta, como o óleo de soja, como o café, isso é impossível. O Brasil exporta muito mais manufaturados para os Estados Unidos e para a América Latina do que para a Europa e para a Ásia. Por que esse desbalanço? Olha, a gente espera que esse desbalanço possa ser resolvido em breve com a assinatura do acordo União Europeia-Mercosul e futuramente de um possível acordo do Brasil com o Reino Unido. Óbvio que a Europa é um mercado fantástico para o Brasil. E o Brasil também, como mercado consumidor, enche os olhos dos europeus para mandarem os seus produtos para cá. Mas você tem vários pontos a serem analisados. A equipe competente do Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que é a SESEX, a área de comércio exterior do Ministério, ela tem avaliado durante vários anos essas dificuldades e essas tratativas. Basicamente, as questões fitossanitárias estão sendo resolvidas junto ao Ministério da Agricultura e agora a gente parte para um conceito mesmo do que é vantagem na área de consumo. Mas se a gente já exporta para os Estados Unidos, sim, mesmo sem existência de um acordo, produtos manufaturados em maior proporção do que para a União Europeia, o que faz crer que a dificuldade seja um acordo comercial? Eu acho que é muito mais fácil você exportar para os Estados Unidos porque você está negociando com um player só. Quando você exporta para a Europa, você tem que negociar em bloco. Você está falando de 28 países e fazer uma negociação dessa é extremamente complicado. No caso do Brasil, por exemplo, qualquer negociação que se faça com a gente tem que ser feita pelo bloco, pelo Mercosul. Então, a gente tem que falar com os nossos pares também do Mercosul. Você negociar em bloco realmente tem uma dificuldade muito maior. Negociar só com os Estados Unidos, só com o Canadá, só com o México é muito mais fácil. Essa questão da negociação com a União Europeia, ela está se estendendo já por 19 anos. Dá para acreditar que finalmente a gente vai conseguir fechar esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia este ano, por exemplo? Eu acredito que sim. A negociação mais forte desses últimos 19 anos aconteceu no ano passado, na gestão do ainda ministro Marcos Pereira, e que tem sido elogiado, inclusive, pelos emissários da União Europeia, pelos avanços que nós tivemos para a finalização dessas tratativas. O Mercosul também fez análises e abriu novas possibilidades para a área, para os europeus, e eles também estão fazendo o trabalho deles. Obviamente que aqui nós discutimos com poucos players dentro do bloco, e lá, como eu disse, eles têm 28. É muito mais difícil e demorada a negociação. Eu, particularmente, acompanhando o trabalho do ministro atual, do Marco Jorge, e da sua equipe da SESEX, que é comandada pelo secretário Abrão Neto, a gente acredita que ainda esse ano, e mais tardar ano que vem, a gente já tem uma finalização desse acordo. E o que o Brasil ganha com um acordo como esse? A gente ganha muita coisa. Se você parar para pensar na abertura de um mercado como a Europa, nós podemos, primeiro, estar exportando mais produtos, uma cesta maior de produtos para a Europa, para países que antes talvez nós não tivéssemos tanto acesso. Agora, onde nós vamos ganhar mesmo? Hoje, nós temos dentro da nossa cesta uma prioridade em cima de produtos, obviamente, de commodities, que é uma vocação nacional. O que a gente precisa fazer agora é ter uma transição na indústria nacional
para que nós possamos colocar nessa cesta produtos de alto valor agregado, que são os da indústria de transformação. Isso sim vai fazer com que a economia brasileira possa crescer ainda mais com esse acordo da União Europeia. Quais são os países mais resistentes na Europa em relação aos produtos brasileiros, em relação a esse acordo? Irlanda, por exemplo, que sempre botou o pé aí por conta da questão de carne, essa coisa. Obviamente, eu não posso entrar no detalhe dos países mais resistentes, mas aqueles que eram mais resistentes, hoje eles têm uma abertura muito maior ao diálogo. Por quê? Porque eles entendem que você tem um mercado se fechando nos Estados Unidos e o Brasil é uma possibilidade de mercado consumidor muito maior. Então, aquela resistência, ela deixa de existir por um fato que está acontecendo de terceiro. Isso nós temos que aproveitar o momento. Agora, é possível esse acordo sair no ano eleitoral? A gente está vendo assim, o Brasil caminhando para dois extremos, os ânimos muito acirrados. O governo ele vai ter força para fechar um acordo como esse no ano eleitoral? Eu acho que tem. A gente tem uma discussão, a gente tem uma política dentro do Ministério da Indústria, que foi colocada justamente pelo ministro Marcos Pereira, de que não importa se o ano é eleitoral ou não, nós temos que entregar resultado. Essa não é uma política de governo, é uma política de Estado. O que falta no Brasil é justamente trabalhar mais políticas de Estado, para que elas sejam mais perenes e tenham continuidade. Isso já vem há 19 anos e nós estamos prestes a concluir. Sendo concluído nesse governo, será uma enorme vitória do governo Temer e do próprio Ministério da Indústria. Sendo concluído num próximo governo, será uma vitória do Brasil. Então, de qualquer forma, a gente ganha. Que vocês fazem do governo Michel Temer, que a indústria faz? Olha, eu acho que o governo, particularmente dentro a liberdade que o governo deu para a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial trabalhar e mudar a sua forma de atuação, foi 100%, e nesse ponto eu não tenho absolutamente nada a dizer em contrário. Acredito que é um governo que vai terminar o seu mandato minimamente reconhecido como reformista e que colocou na pauta temas que são fundamentais, colocando inclusive a sua popularidade em risco por colocar temas que são espinhosos. Só que esses temas não dependem exclusivamente do ministro ou do presidente da República, eles dependem também do Congresso, dependem de questionamentos da sociedade ou de intervenções também. Isso tem que ser levado em consideração. Mas o governo, do ponto de vista de reformas e de apoio à reorganização macroeconômica do país, ele termina de forma excelente. Já que o Vicente estava falando de um país dividido, então responde para a gente o que representou o governo do PT, os governos anteriores, para a indústria. Eu não acredito, eu acho que a polarização da discussão do Fla-Flu, ela é algo muito ruim para o país. Não existe governo que só tenha feito maldades e não existe governo que só tenha feito bondades. Existem pontos que podem ser muito questionados. Do ponto de vista da indústria, o governo do PT, o primeiro mandato do governo Lula, em 2003, ali, quando o ministro da Indústria era o ministro Furlan, ele foi estruturante para as políticas industriais. Não se pode tirar esse mérito. Foi um período importante para se discutir novas e importantes políticas industriais que são estruturantes para o que nós estamos passando hoje na indústria. Do ponto de vista de incentivos, a partir da metade do segundo mandato do presidente Lula até o final do mandato da presidente Dilma, foi um período muito ruim para a indústria. Por quê? Porque se passou à indústria uma informação errada sobre a economia e sobre a situação econômica do Brasil. Então você passou para a indústria a informação do seguinte: nós estamos viajando em velocidade de cruzeiro. A economia pelos próximos 10 anos vai estar em crescimento, não vai ter problema nenhum. Invistam, ampliem o seu parque industrial, peguem crédito, façam dívidas, etc. Bom, mas a indústria dependia só do governo para saber a situação real. Não, mas ela foi condicionada a isso. E nunca se viu tanto subsídio para a indústria como no final do governo Lula e no governo Dilma, tanto que se falou que se criou o Bolsa Empresário. Esse condicionamento é esse subsídio. Quando hoje o governo Temer diz, por meio da sua área econômica, do ministro Meirelles, de que os subsídios são ruins, não é que eles são ruins para todas as áreas. Existem áreas que podem ter subsídio, mas nesse momento você tem que tirar essa imagem de que o empresário só pode avançar se tiver subsídio do governo. Isso não existe. O governo não pode. Não é o governo que gera emprego. Quem gera emprego é o mercado. E o mercado tem que entender que ele tem que avançar sim com as próprias pernas. O papel do governo é melhorar a estrutura do ambiente macroeconômico, macro e microeconômico.
Quer dizer, Esse a é o papel indústria, do ela governo. foi beneficiada com subsídios, isso foi ruim para o país que pagou os subsídios e para ela também, é isso? Para ela também, que acabou se endividando e não teve no mercado consumidor a resposta para ela poder escoar essa produção e recuperar esse valor que ela tomou de empréstimo, que ela tomou de dívida. Então, e esse ponto do subsídio ele foi muito ruim, sim. Agora, não se pode demonizar a questão do subsídio. Se você tem áreas que precisam... o Canadá faz isso com a Bombardier, por exemplo. E você tem... O próprio Estados Unidos faz isso com o mercado do próprio aço. Você tem áreas que trazem emprego ao país, que desenvolvem tecnologia e que podem significar que são setores estratégicos. Para esses setores estratégicos, o subsídio não é um problema, desde que ele venha acompanhado de um resultado de quem toma o subsídio. O que não pode acontecer é você tomar o subsídio do governo e não entregar um resultado na ponta. Aí não está funcionando. E foi o que algum aconteceu. setor fez isso no Brasil? Alguns setores fizeram, né? Você tem subsídio para a área agro há muitos anos no Brasil. É óbvio que ela dá um resultado absolutamente fantástico para o país, a área agro na questão da balança. Mas também é relativamente, não digo que é fácil, mas é relativamente confortável você dar resultado positivo sem pagar imposto. Quero ver dar subsídio à indústria, que já responde por 30% dos tributos arrecadados. Essa indústria sim merece subsídio. Agora, Guto, a gente está num ano eleitoral, voltando a essa questão que eu já te falei, e o país está no Fla-Flu, como você próprio definiu. Para o investidor, para o empresário, como é que ficam os investimentos? É difícil hoje você tirar da gaveta um projeto que vai gerar emprego, que vai ampliar a renda? Do ponto de vista de análise técnica, é muito complicado sim, porque cada vez que você tem uma divisão, principalmente em ano eleitoral, você fica numa insegurança muito maior. O mercado se torna muito mais especulativo. Então, no mercado especulativo, quem ganha dinheiro são aqueles que têm investimento de alto risco e pouco comprometimento com questões de infraestrutura, por exemplo, ou projetos estruturantes. No ambiente mais pacificado, você tem investimentos mais consolidados, mais estruturados. Você tem uma perspectiva de médio e longo prazo para poder recuperar esse investimento e também você sabe que, obviamente, a questão política ela acompanha se esse investimento vai ser positivo ou não. Eu acho que o mercado está se descolando um pouco da questão do Fla-Flu, que não é positivo. Então, o mercado entende hoje quais são as áreas em que ele pode ou não fazer investimentos e esses investimentos vão estar sendo feitos de forma segura. Agora, é muito importante dizer o seguinte, nos dias de hoje, nessa cadeia global de valor e nessa questão industrial, não existe segurança 100%. Nós estamos falando de um mundo em que tem startups, que tem scale-ups, que tem novos conceitos tecnológicos que trabalham com insegurança. O mercado e a indústria mais antiga precisa aprender a trabalhar com esses conceitos. As mudanças políticas, elas podem ser já mudanças na BDI também. Como é que vai ficar a continuidade de todo esse processo que vocês estão cuidando diante da possibilidade de uma mudança de governo, de quem está lá em cima? Enfim. Olha, hoje, eu costumo dizer, quando eu cheguei ao governo federal, eu vim da iniciativa privada e também minha área matriz ali é a área de startups. Eu cheguei dizendo que eu vinha para fazer um trabalho de tempo determinado e que deixasse a BDI pronta para um novo modelo. A BDI, quando eu assumi, ela era uma agência basicamente de estudos e auxílio na política, na construção de políticas industriais do Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços e de outros ministérios também. Hoje ela se posicionou como uma agência de inteligência. Então, nós temos acordos pela primeira vez com outras ABDIs, com contrapartes nossas em todo o mundo. Japão, Coreia, Israel, Reino Unido, nós estamos para firmar agora também. Isso permite que a BDI possa monitorar o que está acontecendo em evoluções industriais ou retrações industriais em todo o mundo. Então, do nosso ponto de inteligência, e a BDI hoje ela é a única agência de inteligência do governo federal para o setor produtivo, desse ponto a gente está preparado para qualquer que seja o governo, a continuidade ela vai existir. A BDI hoje ela é uma agência de Estado. Agora, para os empresários, qual é o candidato ideal para vencer as eleições em outubro? Eu não sei se existe um candidato ideal. O conceito de candidato ideal é um conceito que reúne algumas características que todos eles podem ter em algum ponto. O que eu acredito é que um candidato que defenda livre mercado, que seja um candidato liberal, hoje ele é o candidato ideal para o país. Eu acho que é um candidato que vai fazer muito bem numa diminuição do tamanho do Estado,
O Estado não pode permanecer desse tamanho, ele tem que diminuir de tamanho e isso é uma questão que deve ser pacificada. E deve ser um candidato que trabalha a economia do ponto de vista de mercado, justamente pelo que eu disse agora há pouco. Quem gera emprego, quem gera renda não é o governo e não deve ser o governo. Quem gera emprego e renda deve ser o mercado. Se esse mercado não estiver pronto para essa nova conjectura econômica global e também aqui no país, ele não vai gerar nada. Então, o candidato liberal vai fazer bem ao país. Desses candidatos que estão colocados aí, Meirelles, Alckmin, Bolsonaro, Lula, Temer, Marina Silva, qual deles teria o perfil mais promissor, assim, do ponto de vista da produção? Olha, como presidente da agência, eu prefiro esperar as convenções de junho para poder fazer essa declaração. Aí vocês me convidam de novo e eu já volto com essa resposta. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o presidente da ABDI, Luiz Augusto de Souza Ferreira. E se você tem alguma pergunta, manda lá no Facebook que estamos em transmissão simultânea, Facebook do Correio Brasiliense. Até já.